te turbe, nada te esconde. Quem Deus conhece, nada lhe falta. Nada te turbe, nada te esconde, pois só Deus basta. Nada te turbe, nada te espante. Quem Deus conhece, nada lhe falta. Nada te turbe, nada te espante, pois só Deus basta. Bom dia! Hoje, terceiro domingo da Páscoa, eu acolho a cada um e a cada uma de vocês em seus lares com as palavras das Sagradas Escrituras trazidas como lema desta terceira semana da Páscoa, do Santo Evangelho de Lucas, capítulo 24, o versículo 32. Os discípulos de Emaús disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? O culto de hoje, queridos e queridas, gira em torno do tema fé. O que é fé para você? Para muitas pessoas, fé evoca coragem, a certeza da salvação, paz de espírito, alegria. Ou para outros, nada. Só mais uma obrigação, um compromisso com a igreja. Uma frase bem interessante que eu li de Lévi-Strauss diz: as pessoas podem duvidar do que você diz, mas elas acreditarão no que você faz. A palavra de Deus também quer arder em nossos corações hoje para realizarmos também atitudes, ações que demonstram nossa confiança no poder de Deus, que pode transformar toda e qualquer realidade, especialmente nesses tempos tão difíceis e diferentes que vivemos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a este culto que fazemos hoje de uma forma um pouco diferente, nos vossos lares, mas que também serve para louvar e fazer os nossos corações arder na presença e na companhia de Deus. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. A minha alma, Senhor, louva, assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti do mesmo modo se esparrama, se apegando à tua grandeza, minha rocha, meu Jesus, aleluia. A minha alma, Senhor, louva, como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louva. Iniciamos esta celebração neste terceiro domingo da Páscoa em nome e na presença de Deus, o Pai, o Filho e do Espírito Santo. Amém. Cremos e confiamos ardentemente que o nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu
e a terra. Amados e amadas no Senhor, assim nos dizem as palavras de 1 João, capítulo 3, o versículo 18. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. E de Hebreus capítulo 12, o versículo 14. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Convido, pois, neste instante para fazermos um momento de silêncio, onde cada um coloca individualmente também os seus erros, os seus pecados diante da presença de Deus, e em seguida o pastor fará uma confissão de culpa e de pecados mais geral. Em paz, oremos ao Senhor. Amado Deus, misericordioso Pai, Tu que cuidas com carinho de cada uma e de cada um de nós, reconhecemos que muitas vezes não temos sido dignos de Teu cuidado e de Teu amor, pois tantas vezes pecamos em pensamentos, palavras, ações e omissões, pelos quais merecemos os Teus castigos já aqui e também na eternidade. Porém, ó Deus, de todos os nossos erros e pecados nós nos arrependemos e clamamos por Tua misericórdia e por Teu perdão. Por todas as vezes, ó Deus, que não temos vivido de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Por todas as vezes em que não temos nos arriscado também a confiar em Ti. Concede-nos, ó Deus, a Tua misericórdia e o Teu perdão. Tenha, ó Deus, piedade de cada uma e de cada um de nós, quando juntos e juntas clamamos. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Quando o Auxiliador vier, Ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim, diz Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, o versículo 8 seguintes. Por sobre esta palavra de Jesus, que também demonstram que tantas pessoas não creem na sua força e no seu poder. Experimentamos neste mundo tanta dor, tanta angústia e sofrimento em virtude da ambição, da ganância de tantos. Experimentamos também enfermidades nas quais Deus muitas vezes quer nos provar a fé. Por isso, clamemos por todas as dores que experimentamos aqui por sobre a terra, cantando Kyrie eleison. No mundo há tantas dores que cobrem corações, nos fragilizam a fé, tomam nossas ações. Aos que têm fome e sede, aos órfãos de amor, carentes de justiça, ouve nosso clamor. Kyrie eleison, tem piedade, Senhor. Cristi eleison, tem piedade, Senhor. Criador de terras férteis, de sons e cores mil, por teu cuidado e amor, somos gratos, Senhor. Buscamos tua paz, um terno abraço teu, estende-nos a mão, ouve nosso clamor. Kyrie eleison,
nossas diferenças não gerem opressão. Saibamos compreender e aprender com o irmão, que neste vasto mundo guia-nos, Senhor. Tua palavra seja luz, instrumento de ação. Eleison, tem piedade, Senhor. Cristo, Eleison, tem piedade, Senhor. Assim nos afirmam as palavras de Colossenses capítulo 1, os versículos 13 e seguinte: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, perdão dos pecados. Porque Deus, por meio da ressurreição de seu Filho Jesus, nos concede vida nova e nos faz também participantes de sua força e de seu poder. Afirmemos que Ele somente é a nossa força, cantando todos e todas juntos. O Senhor é a minha força, o meu canto é o Senhor. Ele é o Salvador, confiando nele não há temor, confiando nele não há temor. Oremos. Querido Pai Celeste, graças te damos pela morte e ressurreição de teu Filho Jesus, que nos revelam também a tua força e o teu poder. O teu amor por nós, que é tão imenso, ó Deus, a ponto de entregar o teu Filho Jesus na cruz para ser morto para a nossa salvação. Graças te damos, ó Deus, porque podemos ouvir a tua palavra e que esta palavra pode também arder em nossos corações nesse instante, mesmo assim, ó Deus, celebrando culto em nossos lares, à distância, mas presentes, ó Deus, e com os ouvidos atentos também à tua voz. Por isso, ó Deus, fala conosco, que tua palavra possa transformar o nosso viver e possa conceder-nos assim vida nova. Por Cristo Jesus é que nós, ó Deus, te agradecemos e pedimos. Amém. os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fadigar, engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Salmo 116, os versículos 1 a 4 e 12 a 19. Deus salva da morte. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações.
Ele me ouve. Sempre eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando. Os horrores da sepultura tomaram conta de mim. E eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças, porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. O Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. O Senhor, eu sou teu servo, eu te sirvo, como te serviria a minha mãe. Tu me livraste da morte. Eu te darei uma oferta de gratidão e te farei as minhas orações. Na reunião de todo o teu povo, nos pátios do teu templo em Jerusalém, eu te darei o que te prometi. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Fala, Senhor, que te escuta tua serva. Aleluia, 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 aleluia. Fala, Senhor, que te escuta teu servo. Aleluia, 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 aleluia. Em casa, quem pode, eu pediria que se colocasse de pé para a leitura do Santo Evangelho, que nos é trazida hoje pelo evangelista Lucas, no capítulo 24, os versículos 13 a 35. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. De pé, ouçamos, pois, a leitura das Escrituras Sagradas trazidas para esse dia de hoje. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Este homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em palavras e em atos. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nossa esperança era que ele fosse quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantadas, pois foram de madrugada no túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmavam que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram?
pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com que ia mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficassem, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então, os dois contaram tudo o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Que a graça de Deus, o Pai, o amor de Jesus Cristo, o Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e com todas nós. Querido povo de Deus, estamos passando por momentos raros na história da humanidade. Para a maioria de nós é um momento único e bem inesperado, inusitado. Quem de nós sequer imaginou viver situação semelhante? Cadê Deus diante dessa pandemia que se fala tanto? Diante de tantas mortes que podemos ver, principalmente mundo afora? Se para nós, por enquanto, são números, para outras pessoas esses números já se tornam nomes. Afinal de contas, o que é uma pandemia? Que tanta gente ouve. No dicionário, encontramos a definição: doença infecciosa e contagiosa que se espalha muito rapidamente e acaba por atingir uma região inteira, um país, um continente, ou até mesmo o mundo. Momentos assim, onde experimentamos tais doenças infecciosas, ficamos um pouco sem saber o que fazer, a quem seguir. São tantas vozes, ouvimos tantas mentiras, tanta enganação. O que é mais importante? A saúde ou o trabalho? A comida ou o dinheiro? Ficamos por vezes confusos, desorientados, perdidos. Como pastor, também experimentamos às vezes situações estranhas, adversas por vezes. Certa vez, um adolescente do ensino confirmatório veio até a mim e perguntou-me: pastor, o senhor acredita mesmo que o anjo falou com Maria sobre o nascimento de Jesus? Eu, não. Para mim, só existe uma maneira de compreender o motivo da dúvida desse garoto. Não faz parte da nossa experiência comum o aparecimento de anjos anunciando nascimentos. Dúvidas, questionamentos, dificuldades para crer. Eis uma questão muito maior do que nós podemos imaginar. Os discípulos de Jesus conviveram com ele por um tempo considerável. Ouviram todas as palavras, viram seus milagres, seus feitos poderosos, participaram de sua vida extraordinária e sabiam que Jesus havia anunciado sua morte, mas também a sua ressurreição. No entanto, eles tiveram muita dificuldade com a ressurreição. Não acreditaram no testemunho das mulheres. O túmulo vazio era mais um problema do que uma solução. O relato dos discípulos de Emaús não lhes fazia sentido. Dúvidas surgiam na cabeça dos discípulos. Será verdade? Jesus ressuscitou mesmo?
A ressurreição de Jesus era uma realidade que ia além da compreensão deles. Então, o próprio Jesus se pôs no meio deles, quando estes estão de portas trancadas, lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Jesus aparece a eles. E parece que o mistério está resolvido. Não, há mais do que se duvidar. Mas ainda assim bate o medo, bate a dúvida. Será um fantasma? Mesmo que tivessem visto ou ouvido falar da ressurreição de Lázaro, a dúvida lhes assalta. Por quê? Porque ressurreição também não faz parte da nossa experiência diária, nem da deles. Eles não estão vendo mortos ressuscitar com frequência. Então, eu posso entender que o medo, a dúvida, a descrença nos perturbam por não fazer parte do nosso dia a dia. Nós também temos dúvidas, medos, muitas perguntas. Muitas coisas no âmbito da fé são de difícil compreensão. E muitas vezes eu vi pessoas sofrendo com suas dúvidas e suas dificuldades de crer. Muitas vezes ouvi frases do tipo: peço muito a Deus que me perdoe por esta ou aquela dificuldade, como se isso fosse um pecado. Um membro muito ativo em uma comunidade certa vez me disse, mais de uma vez, que não conseguia entender por que Jesus teve que morrer por nós. Existem muitas coisas que podem ser simples para uns, mas difíceis para outros. E nós podemos ver isso dentro das nossas próprias casas. Cada um tem um ponto de vista, a sua opinião, a sua ideia. Não somos iguais. Nem sempre conseguimos ver as coisas do mesmo jeito. E além disso, muitas pessoas têm dificuldades com alguns textos bíblicos. Às vezes, eles são de difíceis compreensão e, consequentemente, aceitação. Mas a minha pergunta essencial aqui é: como Deus lida com nossas dúvidas e com nossa descrença? Como é que Ele trata as nossas dificuldades de entendimento da fé? Será que Ele envia juízo sobre quem não consegue acreditar, crer? Tem alguns versículos no Novo Testamento que dizem que o que crer será salvo, aquele que não crer será condenado. Marcos 16:16. A fé é essencial, sim. Mas será que a dificuldade de crer já é sentença de morte eterna ou condenação? Verdadeiramente creio que não. Vejam com atenção o relato de nosso texto. Jesus não diz nenhuma palavra de censura aos discípulos incrédulos. Não os critica, não os condena. Com amor, Ele procura formas diferentes para se revelar. Primeiro Ele chega e fala, e põe-se a caminhar junto. Nem sua presença física, nem sua voz são suficientes para que aqueles homens creiam. Se isso não ajuda, quem sabe comer alguma coisa? Pois fantasmas não comem. E mesmo assim, não o reconheceram. Apenas no partir do pão é que Jesus é reconhecido, nesse gesto, nessa atitude de amor de Jesus. Isso é muito interessante, é que é nesse momento que suas mentes são abertas, quando ele então cita também os textos da Escritura Sagrada. Quando Jesus fala de sua trajetória, então os discípulos o entendem. O testemunho das Escrituras abrem o seu entendimento. Eu estou certo de que Jesus também lida com nossas dúvidas e incertezas do mesmo amor, com o mesmo jeito que lidou com os seus discípulos. Ele sabe que nós temos nossas fraquezas, limitações, dificuldades. Ele sabe que as circunstâncias que nos rodeiam e o nosso mundo produzem muita dificuldade para a fé. Além disso, muitas coisas no âmbito da fé são mistérios impenetráveis, que nós só descobriremos quando chegarmos à eternidade. Até lá nossos olhos estarão envoltos por uma névoa, às vezes rala, às vezes um pouco mais densa.
Poucos dias atrás celebramos a Páscoa, relembramos a ressurreição de Jesus, que aponta também a nossa ressurreição. E este não é um tema simples para entendermos. Esses dias a minha filha, Emily, de 10 anos, me perguntou: pai, quem veio primeiro? Deus ou o mundo? Perguntas nem sempre tão simples de serem respondidos para as crianças, para os adolescentes. Posso dizer para você com certeza, não tenha medo de perguntar aquilo que você não entende. Não tenha medo de suas dúvidas. Vá atrás. Não guarde dentro do seu coração e da sua mente. Ali elas podem fazer um grande estrago. Mas cuide também com as respostas do Google que tiramos pela internet. Ele aceita qualquer opinião, qualquer ideia. Procure o seu pastor, sua pastora, ou ligue nesse tempo aí de pandemia para eles, para elas. Levante suas dúvidas em grupos de estudo e discussão, depois que retomarmos também os nossos grupos. Pois Deus tem colocado ao nosso redor pessoas que poderiam contribuir para esclarecimentos. E, acima de tudo, que isso seja feito à luz das Escrituras Sagradas e de muita oração. Gostei muito da atitude daquele confirmando, também da minha filha Emily. E eu quero estimulá-los também a perguntar mais e mais. Naquele dia, com tão poucos segundos para decidir o que dizer àquele confirmando, decidi que a minha resposta não poderia distanciá-lo das Escrituras e nem calar as suas perguntas. Então, eu disse para ele de uma forma muito especial de dizer que aquela criança era muito, muito importante quando chegaria ao mundo. E por isso, assim o escritor decidiu colocar com ênfase dizendo que um anúncio muito importante só pode ser feito por anjos. Para minha filha Emily, eu respondi a sua pergunta com outra pergunta. Se Deus veio primeiro ou o mundo veio primeiro? Eu perguntei, quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? Você sabe responder? E ela, então, também de uma forma muito curiosa, se perguntou e se questionou. Assim, as dúvidas, as perguntas devem ser sempre provocadas, estimuladas. A gente sempre tem que ter curiosidade dentro de nós. As respostas foram construídas. Não sei se acertei ou se eu errei. Só sei que o futuro dirá. Um grupo de pessoas caminhava por uma estrada no tempo em que não havia novo coronavírus. Caminhavam e de longe viram alguns animais. Uma pessoa disse, são ovelhas? A outra disse, não, são vacas. E a outra pessoa ainda disse, são bois, são cabritos. Chegando perto, viram que não era nenhum deles, eram cavalos. O tempo dirá também o que essa pandemia reserva a nós. Quando nos perguntamos por Deus, nós não temos uma vaga lembrança de um Deus que viveu tempos atrás com nós. Temos a certeza de que Deus vive junto a nós, também no sofrimento. Não soframos com nossas dúvidas, com nossas perguntas. Coloquemos isso tudo diante de Deus. Ele está pronto para nos ouvir. E o Senhor nosso Deus, Ele olha para mim, olha para você com um sorriso no rosto e diz, ó, minha filha querida, meu filho querido, eu te abraço com todas as tuas dúvidas e dificuldades. Elas não me ofendem e nem menos denigrem a minha existência. Sempre estive ao seu lado, mesmo que você não tenha reconhecido, durante o angustiante percurso. E eu mesmo estarei com você todos os dias de sua vida. Eu mesmo estarei com você todos os dias de sua vida, diz o nosso Senhor Jesus. Amém?
Confessemos então, em conjunto, a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Do livro de canto, cantemos a canção de número 287, Cuida bem, Senhor. Daqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Daquelas que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daquelas que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daquelas que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também no teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Cuida bem de mim, Senhor. Nós queremos também interceder neste instante por tantas pessoas que se encontram enfermas, de nossas comunidades, de nossas famílias, que lembramos em pensamento e que trazemos também em nosso coração. Queremos também dar graças a Deus pelos aniversariantes desse mês de abril, que já comemoraram, ainda irão celebrar o seu aniversário. Que Deus possa renovar o dom da vida e depositar sempre também em seus corações o dom do santo amor. Queremos, pois, nesse instante, inclinar nossas cabeças, fechar os nossos olhos e agradecermos a Deus e interceder a Ele juntamente a tantas pessoas que invocam a Ele em espírito e em verdade. Em paz, oremos ao Senhor e preparamo-nos para esta oração cantando a canção de número Onde Reina o Amor, número 4 do livro de canto. Onde reina o amor, fraterno amor. Onde reina o amor, Deus ali está. Onde reina amor, fraterno amor. Onde reina amor, Deus ali está.
Graças te damos, eterno Deus e todo-poderoso Pai, porque em Jesus Cristo tu és a verdade, o caminho e a vida. Vida esta que se renova para conosco, de modo muito especial pelos aniversariantes, ó Deus. Queremos te render graças e louvores, que nesse mês de abril comemoram mais um ano de vida, que tu tens derramado, ó Deus, por sobre o seu viver, também a tua força e o teu poder. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, por tua presença e companhia na vida de tantas pessoas que, mesmo nesse período de pandemia, precisam trabalhar e conseguem também em ti, ó Deus, a força, a coragem, o ânimo para não desanimarem. Nós, ó Deus, te agradecemos por todos aqueles e aquelas que trabalham também nas atividades essenciais da vida, que possam sempre, ó Deus, ter coragem, fé, confiança e assim trabalharem com ânimo e alegria. De modo muito especial pedimos-te, ó Deus, pelas pessoas doentes, que passam também por grande dificuldade, quer seja pela doença do novo coronavírus ou então de outra enfermidade qualquer. Que tu possas, ó Deus, visitá-las também com o teu Santo Espírito. Rogamos-te, ó Deus, pelos médicos, enfermeiros, todas as pessoas que trabalham juntamente à área de saúde, para que tenham sabedoria, entendimento e, sobretudo, ó Deus, disposição e alegria no trabalho que escolheram realizar também com a tua bênção e proteção. Pedimos-te, ó Deus, pelas autoridades de nosso país, do mundo, também de nosso estado, de nosso município, que tu possas, ó Deus, conceder-lhes sabedoria, entendimento em todas as suas decisões, visando sempre favorecer as pessoas mais necessitadas. Clamamos a ti, ó Deus, diante do vale da sombra da morte. Confiamos em tua força e em teu poder e sabemos que tu estarás sempre ao nosso lado. Por isso, entregamos a ti, ó Deus, também todos os nossos caminhos. Fica sempre conosco e concede-nos vida nova em teu amor. Por Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fiquemos sob a bênção e a proteção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, te conceda a sua luz, os seus cuidados, o seu carinho, o seu amor e a sua paz. Abençoe-te assim o Deus eterno e todo-poderoso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças ao bondoso e eterno Criador, pela dádiva da vida, pelo teu eterno amor. Tu me escolheste mesmo antes de eu nascer, me chamaste pelo nome para assim te pertencer. Bom Senhor, bendito sejas pela fonte do perdão, em que tu me purificas do pecado de Adão e permites que eu mergulhe em tua morte, meu Senhor, e contigo ressuscite para a vida em amor. Agora, de pé, nós queremos todos juntos colocar a mão no coração e cantar mais uma vez essa canção. Graças ao bondoso e eterno Criador,
pela dádiva da vida, pelo teu eterno amor. Tu me escolheste mesmo antes de eu nascer, me chamaste pelo nome para assim te pertencer. Bom Senhor, bendito sejas pela fonte do perdão, em que tu me purificas do pecado de Adão, e permites que eu mergulhe em tua morte, meu Senhor, e contigo ressuscite para a vida